Salve, salve família! Mais uma vez estamos juntos nessa resenha semanal que é a Bíblia Estranha, uma produção do Ministério Jovem da Associação Paulistana. Pega a tua cadeira, senta com a gente e vamos conversar. Salve, salve pessoal! Nós estamos mais uma vez juntos, mais uma semana com essa rapaziada de primeira, esse time de primeira para inaugurar as temporadas do podcast A Bíblia Estranha. E você é o nosso convidado, a nossa convidada faz parte dessa conversa, dessa mesa. Para você que está chegando agora, eu vou apresentar, na verdade não vou apresentar, vou pedir para eles darem um salve e para você ir conhecendo a voz e, enfim, o jeito, as opiniões e as ideias de cada um. Começando com o Gustavo, que está aqui na minha perpendicular à direita, é assim que se fala? Não sei. Procura no chat GPT. Eu achei bonito. Achou bonito, né? Então deve estar certo. Você está na sua choupana. Eu queria falar choupana em algum momento. Você pode estar na sua choupana em São Paulo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode ser manhã, tarde, noite. Você pode estar lavando a casa, a pia ou o carro. Ou lavar dirigindo. louça ouvindo podcast é uma boa, hein, cara? É maravilhoso. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dirigir ouvindo quando eu tô com sono, para eu ficar acordado. E a gente podia ter um momento de conversar quais são os nossos podcasts que religiosamente a gente ouve. De música? Você sabe que ambiente de música é complicado. Não, mas vamos lá. Ô Gu, dá um salve pra galera, pro pessoal ouvir a tua voz e fala um podcast da hora pro pessoal ouvir. Salve, salve juventude da Paulistana. Estamos juntos, SP juntos aí. Um podcast muito legal, cara, é o da The Bible Project. É um podcast, uma galera... In English, man. Olha o nível. Tem um canal no YouTube também. Look the nível. Look the level. O Tim Mack é um teólogo muito da hora. Ele é professor de teologia, mas também é pastor. E ele tem um podcast junto com um cara que é designer. Eles têm um canal no YouTube, também tem um podcast que fala muito sobre Bíblia, muito interessante. Fica a dica aí. Como é que é o nome? The Bible Project. The Bible Project. Legal aí. Muito bem, Gu. E à minha direita você vai ouvir agora a voz do nosso pequeno gafanhoto brilhante. Lúcio. Olá. Manda teu salve. Tem algum podcast, irmão, que você gosta? Cara, eu sigo o relator aí. O Gustavo falou tão bonito que eu não pensei em nenhum. Eu tenho do amigo Arthur, não sei se vocês conhecem. Sabia? O Arthur ele tem vários podcasts. Ele ganha dinheiro com isso. Podcaster. Sim. Eles falam da relação entre Bíblia e cultura, não é verdade? E agora me fugiu o nome do podcast. Mitopeia. Mitopeia. Obrigado, Arthur. Mitopeia. Fica aí a recomendação, material de excelentíssima qualidade. Tem no Deezer, nos lugares assim? Tem no Deezer, no iTunes e no Spotify. Vocês estão gravando? Estão parados? A gente deu uma pausa, estamos pensando em voltar a gravar, mas... E tem bastante episódio gravado? Temos, se eu não me engano, 16. Então tá bom, pô. Dá pra começar a ouvir 16. Até lá, vocês regravam. Já que você tá falando, Arthurito, manda o teu salve pra galera te ouvir, te ver. Salve, galera. Tamo aí mais uma vez. Vamos pra cima. E qual que é o teu podcast aí? Cara, Mitopeia, né? Mitopeia é da hora. Tem aquele Biblecast. Vocês gostam? Eu acho que eu ouvi uns dois Biblecast. Eu gostei daquilo que eu ouvi. E tem alguns não crentes, que aí a gente conversa ao vivo. Mas são de assuntos do dia a dia, do cotidiano. Tem de histórias. É muito bacana o pessoal contando histórias. Tipo séries em podcast, né? Da hora. Legal. Gente, então essa é a nossa experiência do Bíblia Estranha. A gente tem, nessa primeira temporada, procurado conversar sobre histórias do caminho de Jesus e de encontros enquanto Jesus está em movimento. E não tem nada mais próximo do Movimento 117, daqui do Ministério Jovem da Paulistana, do que o Evangelho de Marcos, que mostra uma das suas principais características é de Jesus em movimento. Jesus sempre está andando de um lado para o outro em Marcos. Ele apresenta um Cristo poderoso, cheio de possibilidades. Ele traz Jesus, com Jesus o reino de Deus transformador.
Então, o que talvez Mateus demore alguns capítulos para trazer, Marcos já está trazendo nos primeiros capítulos. A impressão é de que Marcos tem pressa, que Jesus está em movimento, correndo e andando, não à toa, que o movimento 117 é baseado em Marcos capítulo 1, versículo 17, muito bem pontuado pelo nosso amigo Gustavo em alguns capítulos anteriores desse referido podcast, A Bíblia Estranha. E agora? Nós separamos aqui, depois de uma longa conversa, um texto muito importante do Evangelho de Marcos, que está em Marcos capítulo 2. No início do capítulo, vocês vão perceber que Jesus está em movimento. Ele sempre introduz Jesus em movimento, só que ele entra numa casa. E nessa casa, que é um ambiente doméstico, nós temos o convite da multidão. A multidão entra com Jesus na casa. E a multidão é um personagem importante no livro de Marcos, também acompanhando Jesus nesses movimentos, sempre de um lado para o outro. Quem vai ler essa história é o nosso querido amigo irmão Lúcio, e depois a gente vai para os nossos comentários, enfim. Vai lá, Lúcio. Fechou. Vamos lá. Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Essa voz aveludada do Lúcio já convida a gente para grandes reflexões, não é? Uma voz muito bonita. É muito incrível, muito incrível. É a melhor de nós todos. Com certeza, com certeza. Enquanto o Gustavo eleva o nível da nossa família aqui, trazendo versões em inglês de podcasts e comentários, o Lúcio traz o tom, o timbre, e ele canta também. Quer cantar alguma coisa? Não, acho que o público não merece isso, cara. Depois a gente cria um podcast pra isso. Agora que esse microfone é legal pra fazer voz grave, é legal, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Enfim. Isso aqui tudo foi um investimento pro podcast, você tá ligado? Cara, obrigado. Microfone, obrigado, mesa. host. Nosso anfitrião bancando tudo. Que história, hein, pilotos? Que história, que história. Uma história incrível. Obrigado, Lúcio, pela leitura. Então já parte para os seus comentários nessa primeira leitura geral. É isso, a gente encontra Cristo e muita gente, ele ensinando, e agora um paralítico tentando que enfrentar uma multidão. Como enfrentar, Pastor Didio, as multidões? Como falar em público e encantar as pessoas. Não, mas é verdade, né? Estava diante de muitos olhos, de muitos julgamentos e de muita exposição. Porque eles não chegam pelas portas do fundo da casa, nem do quarto secreto. Eles chegam pelo teto, né, irmão? Pelo teto. É um lugar onde todo mundo pode ser visto. Quer dizer, pode ver. Que mais? Tem mais alguma coisa dessa primeira leitura? Arthurito? Eu acho bem ousado, né? Tipo assim, Ousadia. Descobriu o telhado da casa para introduzir o amigo. Perigoso até, né? Uhum. Perigoso, tipo. Uhum.
Então há aqui eu vejo assim, uma ousadia, uma coragem, né? Eles estudaram o lugar onde Jesus estava, Sim. calcularam e foram ali, ó. Então é pra lá é ali que a gente tem que furar o teto. Exatamente. A expressão é no ponto correspondente. Uhum. Tipo, traz a ideia de que eles realmente gastaram tempo pensando qual era o ponto correspondente. Então imagina um olhando pela janela, calculando, outro lá em cima, é mais pra cá, é mais pra lá. Porque eles podiam furar o telhado e cair num quarto. Aí não adiantar nada. E provavelmente por conta da quantidade de pessoas ali dentro também. Uhum. Então, tipo assim, tem que ser no lugar exato onde ele tá. Uhum. Senão não vai adiantar nada. É o caminho dos caras, né? É o teto, é o telhado. E aí, Gu? Cara, a questão da impossibilidade que gera dependência, né? Opa. Ele não Bonito, conseguia. hein? Peraí, volta. Impossibilidade que gera dependência, muito bem. Ele não conseguia andar, ele não conseguia se locomover. Nos evangelhos a gente vê vários paralíticos que estão no caminho, que estão à margem de tanques, né? Tanque de Siloé, que não conseguem se locomover, não conseguem pedir ajuda de Jesus, né? Que Jesus vai ao encontro deles. Uhum. Só que na história a gente tem algo diferente, né? Amigos que levam esse paralítico. Uhum. Ou seja, ele tem um diferencial, né? Ele tem uns amigos. Tem alguém criando o caminho, né? Não existe um caminho. Aham. A impossibilidade é o caminho. Sim. E é curioso porque a gente tá falando de caminho. Mas e quando o próprio caminho é impossibilidade? O nosso ir faz o caminho. Oi? Você pode repetir, por favor? Não, é o que vocês estão falando. O ir desses amigos criou um caminho onde não existia. ok. Os caminhos são feitos, são criados. Ok, então agora entendi. Boa. Muito bem. Fora a questão de não poder andar, a multidão, né? Era também Uhum. Eu acho que a impossibilidade também existe, segundo o texto, para aqueles que podiam andar. Não existe espaço ali para ser muito pior para o paralítico, né? Então a solução foi aquelas que só pessoas ousadas e eles calcularam o risco e falaram, vale a pena, vamos tentar. Né? A gente pode ser expulso. Quais são as possibilidades? A gente pode ser odiado. Os discípulos... Ser vaiado. Ser vaiado. Sai daí. A gente vai ter muita exposição. Muita exposição. Muito bem. Agora, continuando aqui no nosso texto com mais detalhes, numa segunda leitura. Gu, continua, já que a gente terminou em você, nessa segunda rodada, trazendo algumas nuances, algumas coisas dessa história que te impressionaram, que a gente pode, enfim, numa segunda camada. Eu acho que é inevitável a gente falar do verso 5, né? Para mim, que é o ápice do texto. Que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, Jesus vê algo que está no plural, né? Então, ele vê a fé, na verdade, dos amigos. E o paralítico, ele é salvo, né? Ele é perdoado por Jesus por causa da fé dos amigos. Então, isso é muito interessante porque tem toda a questão desse paradoxo do coletivo e do individual, né? Afinal de contas, a salvação ela acontece individualmente ou acontece coletivamente? Não me provoca. E aqui a gente tem o perdão de pecados por causa da fé do outro. Que para mim isso é muito... explode muito a minha cabeça, assim. Poxa, a fé de outra pessoa salvou um amigo, né? Tá, agora assim, ó. Ele fala filho. Uhum. É legal, sempre é legal a gente separar as vezes que Jesus fala filho para alguém, como a gente já viu, né? Ele fala filha para a mulher ensanguentada, para pessoas que pros sofrem, né? Para as pessoas que sofrem, menos para a mulher Ciro Feliz. Mas a gente já resolveu. Já resolvemos. Tentamos, né? Mas ele fala para os discípulos em muitos momentos, os jovens ricos com dificuldade de se enxergar como filho, também já vimos isso. E aí ele fala assim, só para a gente pensar, a fé dos caras possibilitou o paralítico de ouvir que a fé deles salvou o paralítico. Os pecados estão perdoados. Pelo caminho da fé de alguém. Mas eles mesmos não ouviram isso para si. Eles não falam, a fé de todo mundo está perdoada. Quer dizer, os pecados de todo mundo estão perdoados. Foi direcionado ao cara. Né? E aí? Também não vale a pena, né, discutir sobre isso. Não, claro que vale. Vou eu? Eu fiquei pensando
nesse lance da fé que se comunica. É óbvio que o texto vai falar que a gente é salvo pela fé e tal. Mas a crença, ela não é algo... Ela é algo que invade outros, né? Ela que transborda. Então, eu acho que talvez essa seja uma perspectiva que eu gosto de pensar assim. Às vezes, poxa, seria a salvação individual, né? Ela é impossível, porque a salvação ela transborda, né? Ela é comunicável. Então, aqui tem esse movimento de personagens que como se eles estivessem criando um caminho, né? Tipo, na ausência de caminho, a fé de outros cria. Tipo, nem que seja para carregar e tal, enfim. Então, acho que essa cena dessa fé comunicável é uma coisa que eu gosto de pensar. Que a gente pode ser carregado pelos outros, né? Sim. Essa questão de você pode me carregar e a gente até pode escolher sozinho, mas a gente nunca vai sozinho, né? Então essa coisa ambígua e bonita ao mesmo tempo, né, Arthur? Sim, porque todos nós somos influenciados, a fé ela vem, ela é como uma tocha que está sendo passada, repassada. Se não houvessem outras pessoas, tipo, a minha escolha não seria possível. Entende? Por mais que, não, foi uma escolha minha, legal, mas teve algo, você ficou sabendo como? Como você conheceu? Né? Quem te falou desse Jesus aí? Sim, sim. Então, tem esse aspecto. Então, não tem como você individualizar tudo. Não tem... Talvez numa das maiores histórias de fé do texto, né? Ali em Gênesis 22, pai e filho. Fala assim, a fé de quem? A fé do pai? Ou é do filho que está se amarrando? Ou enfim, não tem limite a fé de um e de outro. Tipo, ninguém consegue olhar e falar, cara, a fé do Abraão vai até aqui, a fé do Isaac... Oh, não, tem que ter mais fé para matar o filho. Não, tem que ter mais fé para deitar em cima de um altar. Então, é isso, assim. Ali eles estão, parece que o tempo inteiro transmutando fé, assim. Então, trocando. Ela se confunde, né? Ela se confunde. Teve uma experiência recente na sala de aula. Um dos meus alunos, ele veio fazer uma pergunta. Que eu achava de uma igreja, eles estavam montando uma igreja no metaverso, onde a experiência seria totalmente online, né? E ele veio perguntar para o senhor, por que você pensa disso e tal? É possível? E pergunta capciosa, né? E eu falei assim, cara, eu acho que essa hora de devolver a pergunta, né? O que você acha? Essa hora de olhar para a criança e falar, o que você diz. Mas eu levei ele a pensar nisso. Tipo assim, você acha possível ter uma experiência religiosa sem ter pessoas? Tipo assim, ser totalmente sozinho na sua casa, atrás do computador ou do celular, sei lá. E aí ele pensou assim, ele falou, tá, mas não tem espaço para nada? Eu falei, não, pode ter espaço, né? Pode ter um lugar, mas só assim não dá. Porque a igreja pressupõe coletivo, pressupõe pessoas. Né? A própria oração padrão de Jesus que ele ensina, toda no coletivo, é uma oração que ela é feita, parece que ela tem que ser feita em mais pessoas. Pai nosso, venha a nós o reino. Não é uma oração, meu Pai, venha a mim o teu reino. Então, parece que a fé, ela precisa disso. É um coletivo. Tem esse aspecto. Eu preguei sobre isso ontem, na madrugada, numa vigília. Prega pra gente aqui, então. Então, beleza. Então, ouçam. Eu aceito. Não, mas é interessante que a gente vive num lugar onde as coisas são mais e mais individualizadas. Sim. A ponto da gente ver, a ponto desse fenômeno ser observável. Então, por exemplo, a casa, enfim, antes, em um determinado momento da história, ela não era de compartimentos, compartimentalizada. Compartimentada. Isso. Da forma como a gente conhece hoje.
Por exemplo, existem alguns palácios que para que você chegue no quarto principal, você tem que passar por outros quartos. O corredor é uma invenção moderna. Corredor com quartos individuais. Com cama para cada um. Com celular para cada um. Com quarto de cada um. Isso daí a gente tem se individualizado. A rua era o espaço público, agora você tem alguns portões, até antigamente você tinha clubes, né, sociais, agora você tem cada vez mais esse movimento de individualizar Muros, né? tudo, muros. E a igreja aparece como um dos últimos redutos coletivos, onde a gente vai e juntos a gente faz alguma coisa. É interessante olhar para isso, né? E de um espaço não virtual, de um espaço físico. Muito bem. E eu acho que a história, né, da cura do paralítico é um aviso pra gente, uma lembrança pra gente, nós que estamos inseridos nessa sociedade egocêntrica, né? De que, cara, é necessário estarmos em comunhão, em amizade com pessoas. Porque às vezes a gente vai precisar que as pessoas nos carreguem. E que às vezes nós também teremos que carregá-las. E eu acho que o carregar apenas não deve... Nós que seguimos a Jesus, não deve ser apenas o carregar por carregar, mas carregar pessoas em direção a Cristo, né? Em direção à cura, em direção a restabelecer relações que foram quebradas, a corações que estão quebrados também. E é entender que às vezes a gente vai precisar ser carregado. Eu, particularmente, eu tenho essa dificuldade de depender. Não sei vocês. Você não gosta de depender. Pra mim é mais fácil carregar do que ser carregado. Até olha o tamanho também, né? Tem Vocês que não estão vendo, é um bicho enorme aqui, né? Mas cara, é entender que, poxa, às vezes seus amigos vão ter que carregar você. Vão ter que me carregar. E tá tudo bem, né? Porque acho que o reino é sobre isso. É sobre se entender vulnerável e deixar que pessoas te ajudem nessa sua vulnerabilidade. Muito bem, muito bem. É legal que ele fala assim, né? A fé deles, assim, né? Ele não individualiza, né? Sim. Tanto é que eles nem têm nome na história. Não tem, não. Eles são Os amigos. os amigos, exatamente. De novo, né? Não se sabe onde começa e onde termina a fé de cada um deles, assim. Eles são um grupo, o time da fé. O time da fé é o São Paulo? Né? Santos. E isso é bonito, cara. Isso é bonito porque eles estão transmitindo, talvez, para um personagem que já desacreditado, né? Muito bem. E vencendo obstáculos. Às vezes, com o time da fé é mais fácil de vencer, né? Então, As barreiras. Exatamente. Planejar e descer e tal, enfim, enfrentar a própria ideia da multidão. E parece que é uma coisa tão natural, tão orgânica, tipo, eu não sei se com vocês também, mas é muito comum você ver um jovem vir e perguntar assim, pô, queria trazer um amigo pra cá, como que eu faço? Parece que essa coisa de tipo assim, cara, eu quero levar alguém pra perto de Jesus. Eu experimentei aquilo é bom, e logo você pensa assim, né, tipo, cara, seria legal pra fulano. Eu tive uma experiência, tipo, quando eu me converti com 23 anos. E assim que eu me converti, eu era bem fechado para essa ideia de religião e tal. Mas assim que eu me converti, eu lembro que eu pensei num amigo de infância que eu tive na infância. Tipo assim, pô, acho que faria bem para ele. Eu lembro que eu mentalizei aquilo ali, ficou na minha cabeça, mas eu ainda tava assim, pô, acabei de conhecer, não sei muito bem, né, ensinar, explicar. Mas dali uns 3 anos depois, assim, 2 anos talvez, eu ofereci isso tudo para ele e ele aceitou e foi dito e feito. Assim, ele também, até hoje, ajuda em uma de nossas igrejas lá em Mirassol. E eu acho que é bacana esse negócio de você, do compartilhar algo que te fez bem e você lembrar de pessoas, amigos, que você gostaria de ter ali, né? Porque a gente, com amigo, a gente compartilha tanta coisa. A gente compartilha meme, né? Pô, você lembra do seu amigo? E aqui pô, esse meu amigo tá tendo uma necessidade. Ele é paralítico, cara. Não tem como ele ir. Mas tem pessoas que vão lá e levam ele. Eu acho que isso diz muito também sobre pessoas que não conseguem
ir até Jesus. Boa. Pessoas que não conseguem se aproximar. Elas até querem. Elas querem, não sabem como, não tem como ir, não tem como começar, por onde eu vou, por onde eu começo. Então, tem gente que sim, cara, vai precisar de gente para empurrar e isso não é um Ser problema. carregada, né? Não é um problema. Não é fragilidade, né? Não é. Não é... É humanidade, né? Exato. Porque, afinal de contas, quem que não precisou de um empurrão? Entendeu? Uhum. Então, a ideia da... Acho que esse, inclusive, é um plano de Jesus, né? Todo mundo aqui tem suas fragilidades e é nesse lugar de empurrar o outro que Jesus atua. Tipo, beleza, é isso aí. Vocês estão juntos e tal, estão se... E é bonito ver isso também. E todo esse movimento é um movimento profético também, né? Da intercessão em prol do outro. A gente vê os profetas do Antigo Testamento fazendo isso, Abraão fazendo isso em prol de Ló, na verdade em prol de Sodoma e Gomorra, Moisés em prol de Israel. Então, quando a gente... Você já falou Jó? Jó também, né? Pelos filhos, né? E depois pelos que acusam. Sim. Ideia de alguém aqui, ó. Então, quando a gente intercede por pessoas, cara, a gente está, de alguma forma ou outra, se parecendo com os profetas, né? E a gente discutiu isso numa das conversas nossas, né? Da mulher fenícia intercedendo pela filha e fazendo de tudo por ela. Sim. Jairo também, enfim. A multidão como uma barreira sempre, né, cara? Porque é uma disputa de espaços. Então não há uma abertura, deixa o cara passar, deixa a mulher passar, deixa a mulher tocar, Sempre é uma barreira a ser superada, porque as pessoas estão se acotovelando, pensando em si. Só que esses 4 estavam lá pensando no outro e querendo espaço para o outro. Isso faz a diferença. Por isso que às vezes eu acho que o caminho da crença, o caminho da fé, ele é o caminho estreito, né? Tipo, porque você vai forçar, às vezes você tem que acreditar no... Às vezes você tá acreditando num caminho que nem existe, né? Você tá fazendo um caminho. Criando um caminho. E tem esses obstáculos mesmo. E não é fácil carregar alguém. Não é fácil. Não. Até porque a gente já lida com as nossas próprias questões. A gente já lida com os nossos próprios conflitos. Mas, como o Didio bem falou aqui, tipo assim, que a gente está cada vez se individualizando mais. Isso não me impede de ajudar alguém na caminhada, porque se eu for esperar eu estar no momento estável, onde a minha vida está em perfeita ordem, para que eu possa, então, agora ajudar alguém, cara, esse momento não existe. Entende? Não existe. Eu imagino os amigos ouvindo que o paralítico tinha os pecados perdoados e ficando felizes e se alegrando por ele. Ainda que a palavra não tenha sido dirigida para eles, mas para ele. Mas, tipo, valeu a pena, de novo, valeu a pena as barreiras superadas por ele. Por ele. Como a mãe lá, por ela, pelo outro. Vale a pena pelo outro. Tem um versinho, que a gente tá falando de amizade, que sempre rola nas conversas, que é Davi e Jonatas, né? Que são os amiguinhos. Aí o texto fala em Samuel 18 que a alma deles se unem em amizade e tal. Eles se amam com a própria alma, enfim. E é logo na sequência do Davi ter derrotado o gigante Golias, né? E o verso 3 é um verso que para mim é bonito. Fala assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E ele tirou a sua capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco. Eu acho curioso porque ele tinha acabado de negar a armadura, a espada e arco do pai, do Saul. Eu sempre fico me perguntando assim, poxa, por que ele aceita o do filho, mas não aceita o do pai? Porque ele vai lutar sem armadura. Assim, ele até aceita, mas não cabe e tira, né? Então, tipo, tem um lance assim de você dar, e acha essa sensação, assim, o texto fala assim que ele tira a armadura que ele tá usando. Eu acho isso bonito, assim, que tipo, esse lance de você tá doando parte de você. Você não tá dando o que sobra. E eu acho que é isso que esses caras estão fazendo. Pô, você parou tempo pra fazer isso, estão dando esforço, é parte deles, entende? Não é tipo, é um negócio terceiro, vai lá, luta a minha luta, igual o Saul fez com ele. Você assim, mano, pega aqui essa armadura e vai lá e resolve. Tipo, parece que existe uma conexão daquilo que, tipo, tirou a que ele estava usando, diz o texto. Então, tipo, pô, é um negócio dele, cara. Ele tá dando parte de si. Eu acho que
essa é uma das belezas, assim. Por isso que E não é nem aquela... sempre... Desculpa interromper. Não é aquela ajuda, tipo assim, se não deu hoje, amanhã a gente volta. Uhum. Parece que o amanhã não tem, mas tem que ser hoje. Vamos planejar isso aqui. Jonathan, ele pode ter ficado desprotegido, né? Oferecendo aquilo que ele estava Sim, é um risco, né? É, Tá todo mundo é assim. questão de se expor, né? de se expor. Tanto o Jonatas literalmente se expor, e aqui os amigos se expor de forma metafórica, né? Mas se expor ao ridículo, talvez, né? Claro, poxa. E acho que... E é o risco, né, É o mano? risco, né? Você tá subindo um telhado, você Sim, tá... exatamente. Se derrubar um amigo, É, na exato. tentativa de ajudar, piorei a situação. E o Se custo? pesar demais. E o custo do telhadinho? Ninguém pensa no custo. Ei, mas vamos voltar para uma outra camada, não mais profunda, mas uma outra camada, que é a reação de Jesus vendo o que passava no coração das pessoas que estavam ali, né? Porque Jesus... Dos escribas. Dos escribas. Marcos está apresentando o Cristo divino. Marcos está falando. Me faz lembrar uma frase do C.S. Lewis que diz assim, ou Jesus é Deus ou ele é um lunático para perdoar pecados. Ou ele é Deus ou ele é um lunático. E ele chega para um paralítico, né? Que o mais óbvio era falar, levanta, cara. Ele, não, tá perdoado. Tipo. Exatamente. Eu tava esperando outra coisa, Jesus. A gente desceu tudo isso aqui e tal. Mas, pô, talvez os amigos estavam esperando a segunda parte, né, do milagre. Não só o perdão dos pecados, mas o fato dele poder andar. Talvez o público inteiro estava esperando isso, né? Talvez a Por isso que expectativa. causa, né? A nossa também expectativa. Sim. Mas como é que vocês encaram esse fato de Jesus divino conseguir olhar para o coração dos escribas, o que estava sendo passado ali? É uma outra dimensão. Além de perdoar pecados, ele vê aquilo que não é visto por mais ninguém, né? E aí? Acho que tem a ver com autoridade, né? O próprio Boa. texto fala. Autoridade para ler corações. A autoridade para perceber, talvez, uma outra cura que ele precisaria, ou precisava ali naquela situação, que é a ideia do perdão. Porque tem coisas que o texto omite, né? A gente não sabe, por exemplo, a culpa, como que ele chegou nesse... É de nascença? Se tinha uma questão relacionada ao que ele tinha feito com a paralisia, né? Exatamente. Então, é provável que ele precisava ouvir isso antes, né? Que havia essa ideia de carregar culpas. Então, assim como ele lia o coração da multidão, ele lia o coração do paralítico, ele leu o coração dos amigos, né? Vendo-lhes a fé. Então, ele leu todos os corações ali de forma autoritativa e disse aquilo que ele precisava dizer primeiro. Muito bem. E talvez já esperando uma reação dessa no coração deles. Né? Quem é aquele que pode perdoar pecados? Muito bem. Então ele também não tem medo da multidão, ele também não tem medo do que as pessoas vão pensar, assim como o amigo. Os amigos também não tinham medo. Eu acho interessante esse movimento de Jesus de arrazoar com os escribas e fariseus, né? Esses que são dois grupos que muitas vezes a gente coloca um alvo, um X em cima. Maltrata os Exatamente. Mas eu acho que Jesus, ele também está, de alguma forma, tentando conversar com essa galera. Claro. E eles estão mal, mas estão mal interiormente, mas Jesus vai lá e dialoga com eles, né? Porque mais uma vez, né? Mais do que apenas fazer algo, Jesus queria mostrar coisas que são invisíveis, né, para o ser humano. E a gente fala como se a gente nunca se escandalizasse. E como se a gente fosse inescandalizável. Né? Pelo contrário, eu acho que muitas das coisas que Jesus fez causariam o mesmo resultado no nosso coração. Não sei. Você vai, Arthurito? Eu acho legal isso que o Gustavo falou, né? Do Jesus que está dando ouvido para uma reclamação que não está saindo para fora. Uma inquietação. Uma inquietação interna, né? E embora a gente sempre veja assim, esse Cristo que está sempre em debate com eles, parece que ele está querendo resolver essa inquietação. Sim. Que está ali no coração. Né? Sim. Então nem sempre a visão de Deus para aqueles que
que têm dúvidas, para aqueles que têm inquietações. Pô, será que Deus existe mesmo ou não? Sabe, essas inquietações que estão ali, ele não olha com desdém, né? Não é um desdém, tipo assim. Não, ele tá ouvindo e, inclusive, ele vai falar com esses caras. Vai dialogar com isso, né? Ele não dialoga com os 4 que levam o amigo. E talvez ele tenha, inclusive, de forma proposital, Exato. despertado isso neles, que ele já sabia que eles sentiam e pensavam assim, né? E aí ele fala assim, para que vocês percebam que eu tenho autoridade, vejam. Porque vocês não estão conseguindo ver, vejam. Sim. Aí ele faz algo que todo mundo pode ver. Mas é, de novo, o lance do que pode ser visto. Marcos está revelando um Jesus que vê coisas que não se veem e que faz a gente ver para acreditar. Esse lance do reino de Deus visível de Marcos. É visível, dá para ver. Dá para ver o coxo andando, dá para ver o cego vendo, dá para ver a ordem invertida, dá para ver o reino entre nós. A gente vai passar para a parte final agora. Você quer falar um pouco antes? Que é a questão da ordem de Jesus para aquele que é paralítico. Ele diz assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E aí ele se levanta, toma o leito e vai para casa. Como é que vocês encaram isso? Essa cena final, apoteótica. Onde é que estão os amigos? O que acontece no final para vocês? Cara, eu fiquei aqui pensando nessa expressão no mesmo instante, né? Então, existe uma velocidade, assim, uma pressa de, tipo, a autoridade de Jesus está sendo questionada e as coisas acontecem no mesmo instante, assim, para ninguém duvidar. Tipo, foi ele, entendeu? Tipo, é isso, assim, o texto quer mostrar que, de fato, o Cristo é autoritativo e ele tem poder para perdoar. Oi, pode falar. Desculpa te interromper, mas Não. isso. Olha, lê o 42 aqui, 1:42, ele também é a mesma expressão. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu acho que isso também acontece na mão ressequida, no mesmo instante. Você citou uma coisa que Marcos está falando o tempo todo, no mesmo instante. Excelente. Sim. É do instante, né? Na Marcos, sequência também, a vocação de Levi. Ele passa a ver Levi na coletoria de imposto, fala, segue-me. E ele só levantou e foi. É muito... Instantâneo. É instantâneo. São colocados assim, tipo, quase para mostrar o poder daquilo que ele fala. O poder que ele tem. Tipo assim, cara, quando eu falo, quando eu faço alguma coisa, o resultado é na hora. É instantâneo. Perfeito. Não. Eu tenho um lance que a sequência da reação do paralítico ele se levanta, ele toma o leito e ele vai para casa. A gente podia esperar outras coisas, né? Ele podia esperar ele falando, ele agradecendo, ele ajoelhando e tal. Mas acho que Marcos faz questão de mostrar que ele reage, ou parece que obedecendo Jesus. Ele se levanta, pega e vai. Né? É o que Jesus falou, levanta, pega e vai. Eu levanto, pego e vou. Então, assim, não é uma insensibilidade. Para mim, ele só está obedecendo o que Jesus acabou de fazer. Falar pra ele falar. Se vocês não tiverem mais algum comentário, vamos passar para os finais? Vamos. Vai lá? Então, bora lá, Arthurito? Eu acho que fica aqui essa ideia da autoridade dele, né? A autoridade de Cristo. Os textos são construídos, é muito engraçado, justamente assim, a ordem que é dada, ela é estritamente obedecida, assim, até na ordem das palavras, ordem das ações. Para mostrar que, tipo assim, cara, acontece do jeito que ele quer, acontece do jeito que ele fala. E aqui esse levantar, tomar o leite e andar, tem a ver também com o perdão dos pecados. Né? Então, ele não está indo embora apenas curado. Ele está indo embora perdoado. Que é mais do que o que ele foi buscar ali. É mais. Eu sempre que... eu gosto dessa frase. Não me lembro quem foi que falou. Desculpa, não vou conseguir dar crédito. Mas sempre que você vai até Jesus atrás de misericórdia, atrás de graça, você sempre encontra mais do que você foi buscar. Fui eu que falei isso.
Tô usando a brincadeira, não foi, não. Moura, Sempre George. Você encontra mais do que foi buscar. É o Abraão que quer salvar a cidade se tiver 10. Tinha menos de 10, ele salva. Né? Então, é o Deus que oferece mais do que... A gente vai até ele buscando uma coisa e volta com mais. Ele foi ali para sair andando. Mas ele sai andando e sai perdoado. Excelente. Muito bem. Gu? Mais uma vez eu volto na questão dos amigos, né? E eu creio que nós precisamos de amigos que nos carreguem quando a gente precisa. Então, às vezes a gente, quando a gente é novo, né? A gente tá nessa fase de curtir, essa fase de só a gente pensar em sorrir, viver a vida de forma adoidada. E a gente não pensa que amizades espirituais são importantes. Amigos que nos levem até Jesus quando a gente precisa, amigos que nos carreguem, amigos que às vezes a gente pega carona na fé deles quando necessário, amigos que nos carregam quando a gente precisa. Então, pensar em quais amigos a gente está fazendo, quais amigos a juventude está fazendo, e também ser esse tipo de amigo, né? Perfeito. Carregar nossos amigos quando eles precisarem. Perfeito. Tem uma parábola que Jesus conta, falando dos primeiros lugares. Havia um grupo de religiosos que se esforçavam e lutavam para sentar nos primeiros lugares. Aí Jesus fala assim, olha, ao invés de vocês ficarem brigando para ver quem senta na frente, porque e correr o risco de alguém vir e tirar você de lá e colocar você lá pro fundo, faz assim, senta lá no fundo. E aí vai vir um amigo. O amigo vai pegar você lá do fundo e vai te levar nos primeiros lugares. É um exercício que inclusive fica mais bonito quando o amigo faz. É como se ele estivesse dizendo, espera, vai ter um amigo que vai fazer com você talvez aquilo que eu faço também. Eu acho que esse é um papel do amigo, assim, de pegar lá no fundo, tirar das últimas cadeiras e falar assim, cara, tá aqui, ó, esse é seu lugar. Que é o lance do carregar, de pegar, enfim, e dar destaque. Porque o amigo não é sobre o destaque dele. Essa história, pra mim, os amigos não têm destaque. Eles nem são citados no final. Sim. Exatamente. Os pecados deles não são perdoados. Não são. Eles não têm destaque nenhum. Eles estão só ali empurrando e fazendo em função de alguém. Então, enfim, isso é bonito. Muito bem. Nós chegamos, então, mas, na verdade, as coisas não se encerram aqui. Elas continuam no teu debate com o teu grupo, com o teu PG, sobre essas histórias. Eu me lembro que há pouco tempo atrás nós presenciamos a história passando na nossa frente, que foi um dos momentos mais difíceis de todos nós, a pandemia. E na pandemia a gente aprendeu a ser igreja de outras formas. Eu tinha uma vizinha que falava assim para mim, aqui em casa eu só tenho o filé mignon da igreja. Então eu assisto o culto em tal lugar, eu ouço tal música, tudo que a gente faz na igreja agora eu estou fazendo em casa. E é verdade, tudo que a gente faz na igreja a gente pode fazer em casa. A gente pode ofertar em casa, a gente pode cantar em casa, a gente pode ouvir em casa. Então quando a gente ouve aquela expressão, não vai para a igreja por causa do outro, vai por causa de Jesus, ela é um pouco problemática, porque a gente vai para a igreja por causa do outro, para a gente encontrar outro. É uma coisa que a gente não pode fazer em casa, é uma coisa que a gente não pode fazer sozinho. Então, é clichê, mas é verdade. O reino de Deus é um reino de amigos, e a gente vai junto, e a gente só pode chegar lá se a gente for junto. Beleza? Esse é o nosso movimento. A gente te espera para a semana que vem em mais uma resenha, em mais uma conversa da Bíblia Estranha. Valeu, galera. É agora que a gente se abraça e canta? Isso. Somos